Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 6. 6. Como os irmãos já têm ciência, nós estamos expondo o livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 15. Vamos iniciar agora o capítulo 6, que diz assim o texto bíblico. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Senhor, nós não somos merecedores da tua graça e é por isso que se chama graça. Acabamos de cantar que queremos ouvir a tua voz. Fala através da tua palavra, fala através da oração, fala através deste irmão aqui. Pai amado, não por causa de mim, porque se fosse por causa de mim, nenhuma mensagem seria pura, Pai amado, porque eu sou impuro, mas por causa da santidade da tua igreja, que necessita da tua palavra, fala com ela em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Nós estamos aqui, mais uma vez, para dar continuidade à pregação que já estamos fazendo, né? Eu quero que vocês lembrem que o livro de Atos foi escrito pelo nosso médico amado chamado Lucas. E Lucas, ele é um historiador. E um historiador, ele sabe contar uma história muito bem. Porque para você ser um contador de história, nesse caso não o contador, mas o escritor, ele precisa saber colocar as histórias de uma maneira que, quando você leia, você entenda o fluxo da história sendo seguida. Por que eu estou falando isso? Porque essa perícope, tenho falado aqui, perícope é uma parte do texto. Essa parte do texto, essa perícope, ela está fazendo um elo de ligação entre o capítulo 5 e os próximos capítulos que virão. Vamos lembrar um pouco sobre o que foi que aconteceu na semana passada. Quem pregou foi o Mateus e ele explicou sobre o conselho de Gamaliel. E qual foi o conselho de Gamaliel? Em outras palavras, ele falou assim, deixa isso lá, não toca não, deixa lá crescendo. Ou deixa lá crescendo não, deixa lá para a gente não tocar. Quem estava na pregação passada percebeu que Mateus disse que esse conselho foi uma sabedoria humana. Gamaliel não queria se indispor com esses novos pregadores. E sabendo que se aquilo não era de Deus, uma hora ia acabar, Gamaliel tentou sair como o sábio da situação. Então isso foi, em resumo, bem rápido, a pregação da semana passada. Aí, qual é o resultado disso? Qual é o resultado desse conselho de Gamaliel? O resultado direto é, a partir de agora, o Sinédrio está assistindo só de longe. O Sinédrio olha para a igreja, ainda está assistindo, nesse momento ainda não há perseguição, mas está assistindo de longe. Os apóstolos apanham e são liberados. Aí Lucas, o historiador, vai contar a história, dizendo assim, não se alegrem pensando que o conselho de Gamaliel foi bom. Ele só deu uma entardecida no que devia acontecer. Porque essa perícope aqui está dando início à história de um homem chamado Estevão. A gente vai falar um pouco sobre Estevão hoje, mas
não vamos falar tanto porque as outras pregações falarão mais. Mas isso que está acontecendo é para apresentar Estevão. Lucas, como historiador, não colocou, vou falar de Estevão para depois falar da morte. Ele preferiu mostrar onde foi que Estevão ganhou proeminência. Então, ao ler essa perícope, você precisa entender que o capítulo 6 não é sobre, Lucas não escreve para dizer como foi que foi instituído os diáconos. Foi para dizer como foi que Estevão apareceu na história. Amém? Eu sei que é normal e comum, quando lermos isso, a gente pensar que aqui Lucas escreveu para explicar a instituição de diáconos. Não, é tanto que ele nem gasta muito tempo falando sobre diaconato, nem gasta muito tempo falando sobre ofício. Ele só fala que aconteceu um evento e algumas pessoas foram levantadas. E essas pessoas é encabeçada por um homem cheio do Espírito Santo e sabedoria, chamado Estevão. Agora que vocês entenderam o porquê Lucas colocou isso aqui, vamos para a exposição do texto. Versículo 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Primeira coisa que está acontecendo aqui, para a gente ficar claro, a igreja continua crescendo. Não tinha perseguição, a igreja crescia. Tinha perseguição, a igreja crescia. Parou de ter perseguição, a igreja crescia. Preste atenção nisso, que o livro de Atos é sobre a expansão do reino. Quem leu o texto no boletim viu que foi escrito de maneira para representar o livro de Atos, que era com perseguição ou sem perseguição, se tiver pregação da palavra, há crescimento. Estava tendo crescimento. Então, o Sinédrio segurou um pouco as perseguições, mas a igreja continuava crescendo. E aí, quando a igreja continua crescendo, acontece algo normal, que todo líder sabe. Onde tem gente, tem problema. Acabou. Se você não aprender que isso é assim, essa é a verdade, não tem como você liderar. Onde tem gente, tem problema. E onde tem muita gente, tem muito problema. E aí cresceu muita gente. E aí a murmuração acontece por quê? Qual é a reclamação que acontece? Quando todo dia, os apóstolos sentavam na mesa e faziam distribuição para os pobres? Não, para as viúvas. A gente vai falar um pouco sobre isso. Aqui não é distribuição diária para os pobres, é distribuição diária para as viúvas. Isso está muito ligado ao que os judeus já faziam como religião. Então, quando Deus levantava para castigar o povo no Antigo Testamento, várias vezes ele falava: vocês esqueceram do estrangeiro, do órfão e da viúva. Então, o que é que os judeus fizeram? Eles construíram dentro do templo um momento de acolher as viúvas. Então, isso já era uma cultura judaica. Quando a igreja vem, quando a igreja surge, essa cultura judaica vem com a igreja. E eles mantêm a distribuição diária para as suas viúvas. Então, as viúvas cristãs agora, elas são mantidas pela igreja. Preste bastante atenção, que aqui não está falando sobre distribuição para os pobres. Porque há uma diferença entre o capítulo 5, onde vimos Ananias e Safira, e a distribuição era para quem tinha necessidade, para agora, que é a distribuição para as viúvas. Porque lá, as pessoas que eram, vamos dizer assim, pobres, elas recebiam um aporte para elas não ficarem em situação de vulnerabilidade. E aí, o que é que era esperado desse povo? Trabalhe. Preste bastante atenção que já na igreja primitiva, o direcionamento não era manter os pobres pobres, era dar um aporte aos pobres para que eles tivessem forma de gerar renda, porque assim ia crescer saudável. Todavia, nas viúvas não dava para fazer isso, porque na época de Israel não tinha INSS. Na época de Israel não tinha aposentadoria. Então as senhoras já não conseguiam entrar de maneira fácil no mercado de trabalho. E para resolver essa situação, os judeus e a igreja mantinham essas viúvas. Por isso que é distribuição diária, diferente de Ananias e Safira, que era uma distribuição para fazer com que os pobres tivessem acesso à vida comum, à vida normal. Aqui não. Aqui era distribuição diária. E aí, vocês vão notar
que Deus ele estava usando a igreja como ele sempre quis usar os judeus, para diminuir a diferença de sofrimento. Então tinha gente, vocês sabem muito bem que no mundo que vivemos, quem tem mais dinheiro tende a sofrer menos, tende. E quem tem menos dinheiro tende a sofrer mais. E Deus também sabe disso. Então ele usa esse recurso para diminuir esse sofrimento. Isso está muito explicado nos profetas menores no Antigo Testamento. É importante falar isso porque tem pessoas que acham que a igreja primitiva distribuía diariamente para os pobres dinheiro. Não era assim. Vocês que me conhecem, vocês que vêm para a EBD, vocês que vão para o grupo de crescimento, vocês que conversam comigo, sabem como eu sou a favor da igreja se preocupar com os pobres. Mas esse texto não está falando isso. Ele está falando da distribuição diária para as viúvas. Quando essa distribuição diária acontecia, o que é que você precisa perceber que acontecia naquele momento? Os apóstolos, ou seja, a liderança, quem dava a ordem, quem direcionava, quem estava na frente, era tudo hebreu. Então, qual é a possibilidade que acontecia? Chegava a tia de Simão, a pessoa via que era a tia de Pedro, falava, não, dá logo para ela para passar. Aí chegava a tia de João, não passa. Chegava a tia de André, vai. Chegava a tia de Bartolomeu, vai. Então os discípulos, os avós, as viúvas dos discípulos, as viúvas dos hebreus, conseguiam muito mais rapidamente os recursos, e as viúvas helenistas, eu já vou explicar o que é helenistas, tinham um pouco de dificuldade. E quem eram as helenistas? Os helenistas são os judeus que não nasceram na região de Israel. Pessoas que nasceram na Grécia, pessoas que nasceram em Alexandria, pessoas que nasceram em Antioquia. Eles eram judeus, mas eles não eram daquele círculo, do círculo de Jesus. Então, começou a ter esse problema. É interessante pensar nisso, trazendo para nossos dias atuais, que nós continuaremos tendo problemas. Problemas sociais, problemas culturais, problemas financeiros. A gente vai ver como a igreja, na figura dos apóstolos, resolveu isso, mas a gente vai ter problema. E você sabe disso, porque não é uma promessa de Deus que viveremos a perfeição na terra. Eu sei que nós estamos sendo alimentados por vários vídeos, várias mensagens aí na internet, vários status, de que Deus vai cuidar de tudo. Deus tem lá tudo certinho para você. E parece que se você for um cristão muito fiel, os problemas desaparecerão. Só que isso tem gerado frustração de muita gente, porque os problemas não desaparecem. Você continua orando, você jejua, você lê a Bíblia, você tenta fazer o certo, e os problemas não desaparecem, eles continuam ali. Mas Deus usa a igreja para diminuir esta carga. Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é certo que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Preste atenção, meus irmãos, que agora, primeiro que Lucas trata aqui os 12, quem é o 12º? Matias, não é Judas. É os mesmos 12, é a liderança que Deus levantou, mas ao invés de Judas Iscariote está Matias ali. Por que isso é interessante? Porque a gente às vezes fica dizendo assim, Matias não aparece. Aparece sim, todas as vezes que fala 12 na Bíblia, é Matias que está sendo contado ali. Quando os 12 se reúnem, a decisão que eles tomam é: o que é mais importante? Servir a mesa ou pregar a palavra? A gente não pode responder rápido assim, é pregar a palavra, porque senão fica parecendo que servir a mesa é algo pequeno. O mais interessante, o mais importante é você saber para que Deus te chamou. O mais importante é você entender o propósito de Deus na sua vida. Porque talvez o propósito de Deus na sua vida seja servir mesa. E a gente vai ver que 7 pessoas foram levantadas com este propósito. E outras pessoas foram chamadas para a pregação da palavra. Os apóstolos foram chamados para a propagação do evangelho. Claro que quando falamos pregação de maneira genérica, eu e você, não importa a posição que estamos na igreja, fomos chamados para pregar a palavra. Mas tiveram pessoas que foram chamados para dar mais tempo nisso. E os apóstolos entenderam, olhe, a liderança
precisa ser profundamente lançado na palavra. E se a gente gastar tempo com a mesa, a gente não vai conseguir investir tempo na palavra de Deus. É interessante, meus irmãos, preste bastante atenção nisso, que você precisa saber aonde Deus te colocou. Por que Deus te chamou? Qual é o propósito de Deus para a sua vida nesta terra? É importante que isso seja muito claro a você, porque fora disso é perda de tempo. Observe que a mesa é algo extremamente importante, a ponto de estar gerando murmuração. Só que Pedro e os apóstolos, eles não simplesmente falam, não, vamos lá resolver a mesa. Eles falam, não, nosso propósito não é esse. Se eu e você acharmos de maneira rápida, não rápida no sentido de com pressa, mas rápida no sentido de o objetivo ser cumprido, o nosso propósito, quando coisas aparecerem fora do propósito, você consegue dizer o não em paz. Ah, Galdino, estou com a ideia de fazer isso, isso, isso. Pô, não é o meu propósito. Ah, mas a verdade isso, isso. Não, não é o meu propósito. E aí, quando você percebe o seu propósito, você não gasta muito tempo com besteira. É por isso que Paulo fala lá no livro de Efésios que nós devemos administrar bem o nosso tempo, porque os dias são maus. Ou seja, Deus te colocou aqui para cumprir um propósito. Se você ficar perdendo tempo, você não consegue cumprir esse propósito. Os 12, entendendo isso, dão um conselho que eu e você devia aprender logo. O conselho deles é: a gente não pode abrir mão do nosso propósito, por isso temos que achar pessoas que foram chamados para esse propósito. Quando você lê isso aqui, dá a impressão que é tipo assim, ó, pregar a palavra é importante, servir a mesa não é importante. Se você ler rápido, fica parecendo assim, ó, não, pregar a palavra é importante, servir a mesa não é importante. Por favor, se você em algum momento, lendo esse texto, entendeu isso, tire isso da sua mente. A ideia não é essa. Todas as funções dentro da igreja são muito importantes, só que tem pessoas que foram levantadas para cada coisa. Eu teve a viagem missionária para Lins, uma bênção, meus irmãos. E a gente teve alguns conflitos com os jovens lá, né? Porque quando teve aqui com a nossa igreja, que eu fui mais duro, que eu fui mais general, o pessoal já me conhecia. Lá os jovens não me conheciam, e aí de vez em quando eu dava uma apertada forte neles, e aí eles estavam muito estressados. E por que eu estou falando isso? Porque tinha tudo para gerar muito problema. Só que eu estava em paz. Eu sabia que aquilo ali era para aquilo. E as pessoas, teve alguns que falaram, mas não devia ser assim. Não, viagem missionária é isso. E aí teve outra coisa dentro disso de propósito. Eu chamei a Elídia, a Fabiana e a Eva para me ajudar na cozinha. O Bruno também foi e ajudou elas. E os almoços, as jantas e os cafés da manhã e os lanches saíram tudo no horário. Agora imagina se eu, que fui chamado para pregar a palavra de Deus e liderar aquele povo, tivesse que me preocupar com comida. Primeiro, ia sair atrasado. Segundo, ia sair ruim. E terceiro, eu não ia conseguir fazer a minha parte. Aí alguém pode perguntar, mas pregar a palavra é mais importante do que fazer a comida. Rapaz, se não tivesse comida, a gente não saía para evangelizar. Se não tivesse comida, a gente não estaria disposto a fazer o que a gente foi lá para fazer. E o que é que a gente precisa colocar isso na nossa mente para a função de corpo na igreja ser exaltada? Nós temos o nosso propósito no corpo. E os 12 entenderam isso. Gastei um tempo no versículo 2 para que você perceba que a ideia aqui não é dizer que a pregação da palavra é mais importante que servir a mesa. A ideia desse texto é dizer que cada um foi chamado para um propósito. Amém? Lembrem-se, se Deus te chamou para servir a mesa, se você tentar investir tempo na propagação da palavra, não é o ideal. Eu não estou falando da pregação da palavra que todos nós temos que pregar. Você precisa entender qual foi o chamado de Deus para a sua vida. E já já vocês vão entender um pouco melhor sobre isso. Versículo 3. Por isso, irmãos, escolho entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Olha a lógica de Lucas. Eu tenho 12 pessoas que têm dificuldade de servir a mesa.
Já que esses 12 têm dificuldade de servir a mesa, o ideal é o quê? Levantar mais gente, né? Aí não, vai levantar 7. Aí, se 12 estava com dificuldade, como é que 7 vai conseguir dar conta? Pelo motivo que eu acabei de explicar. Porque quem estiver no propósito, para aquele propósito vai ser mais eficaz. Os 12 tinham que separar o seu tempo para o que foi chamado e o outro tempo para, vamos dizer assim, tapar buraco. Porque eles não foram chamados para a mesa, eles foram chamados para a propagação da palavra. Aí esses 12, em maior número e capacitados por Jesus, esses 12, maior número capacitados por Jesus, quando passou o cargo, ao invés de aumentar mais pessoas, diminui. E qual é a sabedoria disso aqui? É porque quem está seguindo o seu propósito, ele consegue ser muito mais efetivo que quem está tapando buraco. Quando você percebe que o seu propósito é aquilo e para aquilo, você consegue dar sua vida inteira. Depois que terminamos de evangelizar na viagem missionária em Lis, a gente tinha tido um calendário extenso, um cronograma extenso, muito cansativo. Chegou de noite, os jovens estavam sorrindo, tudo assim, e eu pergunto, qual parte que vocês mais gostaram? É evangelizar. Por quê? Porque esse é o nosso propósito. Quando você começa a aprender qual é o seu propósito, cumprir o seu propósito, andar no seu propósito, você não vai se cansar, você não vai fadigar, você não vai fazer por causa do homem, você não vai fazer para ser aplaudido, você não vai fazer pelos seus próprios interesses, você vai falar assim, rapaz, uma missão recebi, é essa que eu estou cumprindo. Então não precisava de 12 homens, só precisava de 7, porque por mais que antes tinha 12, eles não foram chamados para aquele propósito. Irmãos, por favor, internalizem isso. Recebam isso no seu coração, para que você saiba responder qual é o seu propósito. Às vezes eu e você não sabemos o nosso propósito. Às vezes você olha para a nossa vida e fala, rapaz, eu estou gastando tempo com isso aqui. Se você passou o tempo, a sua vida passou e você não soube qual é o seu propósito, pare, pause a sua vida, pare um dia, faça como a música falou, tire um tempo para ouvir a voz do Senhor. Se você já entendeu qual é o seu propósito, olha, Galdino, meu propósito foi ser um excelente obreiro na igreja batista missionária. Irmão, invista tempo nisso. Galdino, meu propósito é ser um banco para a missão. Eu estou trabalhando o máximo para gerar renda e enviar para o campo missionário. Invista tempo nisso. Galdino, meu propósito é criar esse menino aqui, ó. Eu recebi de Deus uma visão que esse menino seria profeta das nações. Então, tudo que eu faço é para que esse menino não desvie da fé. Invista tempo nisso. Deus tem infinitos propósitos e temos infinitas pessoas para cumprir os propósitos. O problema é que cada um quer entrar no propósito do outro. Não faça isso. Mantenha-se naquilo que Deus te chamou. E se você não sabe, pare, respire e vá buscar esse direcionamento. Observe que quando Pedro fala, por isso escolho entre vocês 7 homens, Pedro e os apóstolos, eles não arrogam conhecimento maior do que ninguém, dizendo assim, ó, nós sabemos quem seremos. Não. Pedro entende que é o corpo que tem que gerar os obreiros. Irmãos, hoje nossa aula na EBD foi sobre submissão e como Deus levanta líderes para direcionar a igreja, o mundo, todas as coisas é baseado em liderança e autoridade. E aí depois foi falado que a autoridade maior é de corpo. Esse texto aqui está dizendo o quê? Não são os apóstolos que apontam o propósito, é o corpo, é a igreja. É a igreja que olhando para os membros fala, rapaz, aquela pessoa quando fala bem, vamos dar oportunidade para pregar? Ou aquela pessoa quando julga as coisas, julga de maneira justa, vamos colocar ele para julgar. E a igreja percebe os dons, as vocações e os propósitos. É por isso que você tem que tomar bastante cuidado com pessoa que se auto-intitula alguma coisa. Porque, biblicamente falando, essa auto-intitulação, ela só passa na validação do corpo. No livro de Atos você vai ver que a igreja é que elege presbítero, é a igreja que elege diácono,
é a igreja que toma a decisão em conjunto. A liderança, ela tem funções específicas, no livro de Atos pelo menos. Então, o corpo é que elege os propósitos. Não os propósitos, perdoe, os obreiros, com base nos propósitos. Então, ao perceber que existem propósitos específicos, somos nós, corpo, que observamos e validamos. Então você chegou lá, orou a Deus e Deus te revelou: te chamei para o ministério de libertação. Aí o corpo, que somos nós, olhamos para você e você nunca orou em voz alta, você nunca saiu para evangelizar. Deus te falou isso. E o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, buscar a direção de Deus e aos poucos colocar você em situação para ver se é verdade ou é verdade. Deus falou e está confirmando. Mas ninguém pode dizer assim: ah, Deus falou comigo, está resolvido. Não, meus irmãos, não é bagunça, é corpo. Não é bagunça, é corpo. Quanto a nós, versículo 4, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos, ele tinha a função de manter a igreja madura. A função dos apóstolos, e isso foi até termos a Bíblia, os relatos, tudo escrito, eram os apóstolos que mantinham a igreja madura. Hoje é a Bíblia que mantém a igreja madura. Por que a Bíblia? Porque se você fugir da Bíblia, você está se tornando imaturo. Se você viver a Bíblia, você está se tornando maduro. A liderança que foi levantada foi para te apontar para a Bíblia. Então, toda a liderança que é levantada e te empurra para longe da Bíblia, essa é uma liderança quase que anticristã. Essa é uma liderança que não pode ser confiável. A liderança só é confiável quando ela te aponta para a palavra. Mas naquela época não tinha palavra. E os apóstolos, ele não tinha a Bíblia, né, no Novo Testamento. Então os apóstolos precisavam ter duas coisas. Primeiro, direcionamento do Espírito, que vem através da oração. E segundo, profundidade no Antigo Testamento, porque era ele, o Antigo Testamento, que testificava de Jesus Cristo. Então os apóstolos que tinham que manter a igreja madura, eles se colocavam na posição que eles foram chamados. Quando você lê isso, você pode trazer para o nosso dia de hoje, e essa é uma cobrança para todos os líderes. Aqui na igreja temos eu, pastor Márcio, pastor César, pastor Celso e o irmão Mateus na equipe pastoral. E o que é esperado, minimamente, de nós 5, é sermos profundos na palavra e profundos na oração. Isso é o mínimo. Nós, como pessoas de liderança, temos outras responsabilidades. Mas para direcionar a igreja, nós precisamos estar profundamente enraizados na palavra e profundamente enraizados na oração. Aí você vai dizer: e os membros? Para o seu relacionamento com Deus, você precisa estar em oração e enraizado na palavra, para o seu relacionamento. Mas a liderança tem como responsabilidade. Você que é líder de ministério, isso vai para você também. Isso toca em você também. Não se faz a obra de Deus sem profundidade na oração e sem profundidade na palavra. Para os apóstolos e para a liderança, isso é responsabilidade. Isso é cobrado. Isso tem que acontecer. Não tem como um líder estar sendo direcionado por Deus se não estiver em profundidade de oração e em profundidade da palavra. Por isso que é muito ruim para nós, quando se pergunta a algum irmão, especialmente os que estão liderando o grupo, pergunta para você: e como está a sua oração? Misericórdia. Pergunta não, Galdino, senão. Ou então, e a leitura da palavra? Rapaz, da última vez que eu li a Bíblia foi em 2005. Não pode. Não pode. Não pode nem para o crente. A verdade é essa. Vamos falar sério? Não pode nem para o crente. Mas é muito pior ouvir isso da liderança. Se ao falar isso você tem se sentido incomodado, você que é líder, Deus está te chamando para orar mais, para gastar tempo mais na palavra. E se você que ainda não é líder, porque todos nós somos chamados para servir, comece a se colocar perante a essa linha.
leitura da palavra e oração. Diferente dos apóstolos, os 7 vão também ler a palavra e orar, mas só que eles não vão ter aquilo como uma agenda. Então, meus irmãos, os apóstolos podiam falar: não, hoje nós não vamos em tal lugar porque hoje é dia de orar e ler a Bíblia. Só que tem pessoas que não têm esse direito. Essa é a verdade. Você que está trabalhando até hoje, você que é autônomo, você que é empresário, você sabe que você não consegue passar a tarde toda orando. É a verdade. Você sabe que você tem que trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às vezes sábado. Os apóstolos, eles tinham a liberdade de falar: não, a gente vai parar e vai orar. Não, hoje cancela tudo aí que eu vou parar para ler a Bíblia. Aí você pergunta: e o que é que fica para nós? O que fica para os irmãos que não têm a disponibilidade de abrir mão de tudo e falar: a partir de agora eu só oro e leio a Bíblia? Fica o sábado. E o que é o sábado? É o dia que Deus te deu, instituiu na lei. Em todas as leis existe sábado, folga e férias. Esse dia é para que você possa falar: hoje eu não quero saber de nada, eu quero apenas orar e ler a Bíblia. Não sei se vocês estão entendendo que para o líder, ele não pode ficar nisso só no sábado. O líder não pode falar: pô, eu só dou tempo a Deus de qualidade no sábado. Não, é cobrado que esse tempo de qualidade seja dado diário para o líder. Mas para o irmão que ainda não está em posição de liderança, ele tem pelo menos o sábado para colocar a leitura da palavra em dia, para colocar a oração em dia, para colocar a sua vida de jejum em dia, para ter um tempo de silêncio, para ter um tempo de meditação da palavra, para sair para evangelizar. Então, quando você tira do sábado isso, o que você está dizendo é: eu não tiro tempo para Deus. Quando você nem no sábado consegue tirar um tempo para ler a palavra, para ter um momento de oração, para sair para evangelizar, o que você está dizendo, em outras palavras, é que nem no sábado eu faço isso. Então, irmãos, quando os 12 informam que a palavra e a oração é prioridade, eles primeiro falam de liderança, mas essa afirmação pode perpassar por todos nós. Claro que cada um tem uma prioridade, cada um vai ter um nível de prioridade, e Deus vai honrar quem mais prioriza, e eu sei que vocês sabem disso. Aí no versículo 5 vai dizer: o parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Observe que Lucas, ele coloca Estevão em uma posição específica. Os 12 falam: busque homens cheios do Espírito e de sabedoria. Cheio de Espírito e sabedoria. E aí, quando vai falar de Estevão, fala: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. O que Lucas está mostrando é que Estevão é o cumprimento do pedido dos 12. Vai ter os outros 6 além dos 7, mas Estevão é o principal entre os 12. Então Estevão aqui, ele está sendo apresentado como um herói. E acreditem se quiser, no livro de Atos, o primeiro herói depois de Jesus é Estevão. E entender que o primeiro herói depois de Jesus, é claro, é Estevão, é você perceber que na igreja primitiva, morrer pelo nome de Jesus era a coroa magna, era o maior galardão de um crente, era ser chamado de excelente. Existem relatos dos pais da igreja que dividem o martírio de testemunho. Eles falavam que um crente maduro, ele testemunha. Os excelentes, eles são mortos pela fé. Rapaz, imagine você viver em um ambiente, em um contexto onde era aplaudido as pessoas que morriam pela fé. Lucas escreve nesse contexto. E qual é a primeira pessoa que morre pela fé? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. É interessante também que Estevão vai fazer uma exposição do texto bíblico. A maior exposição do texto bíblico no livro de Atos é de Estevão. Nem Paulo tem uma exposição tão grande e nem Pedro tem uma exposição tão grande. E Estevão, ele é chamado de um homem sábio. O que é que quer dizer, em outras palavras? Estevão estava em um nível parecido com o de Paulo.
Estevão estava em um nível de conhecimento bíblico e de coragem para enfrentar os sacerdotes, parecido como o de Paulo. E é por isso que no final do relato de Estevão, quem é que aparece? E ali estava Saulo pegando as roupas das testemunhas. Irmãos, Estevão aqui, ele está sendo colocado como um homem principal no livro de Atos. Claro que a gente vai, por motivos óbvios, olhar bastante para Pedro e para Paulo. Por quê? Porque eles são os apóstolos. Mas existe duas pessoas que vai ficar aí no meio entre os apóstolos, que é Estevão e Filipe. E Estevão, ele ganha a coroa máxima. Sabe qual é a coroa máxima de Estevão? A gente vai falar mais nas próximas pregações. É que na sua morte, ele vê Jesus em pé, esperando ele para entrar no reino. Irmãos, quando eu e você percebemos isso, a gente vai ver que não tem a ver a propagação da palavra, não tem a ver com o carinho de Deus, é propósito. Estevão era um homem cheio do Espírito, Estevão era um homem cheio de fé, e ele foi levantado entre os 7. Então eu e você com a mente ocidental, eu e você com a mente empresarial pensa, não, o mais capacitado chega em um lugar maior, e a gente pensa que o apóstolo está acima dos diáconos. Não, irmãos, é apenas cumprimento de propósito. Estevão é um homem excelente. Lucas faz questão de colocar Estevão como um homem excelente, para dizer que mesmo ele estando entre os 7, ele estava cumprindo o seu propósito. E aí tem algumas igrejas que hierarquizam a posição na igreja. Então você nasceu, você é um neófito, um novo na fé. Aí você que é neófito não pode participar de algumas reuniões de gente muito inteligente, então você só pode ser agora um auxiliar. Aí agora que você descobriu como é que está funcionando, você vira obreiro. Aí agora que o obreiro, você já está pegando a forma de lidar com o obreiro, você vira diácono. E depois de diácono, você vira presbítero. E depois de presbítero, você vira pastor. Claro que na maioria tem algumas mudanças nas hierarquias, mas tem muita igreja que entende que pastor é o último nível da hierarquia. Aí teve algumas igrejas que, entendendo que tinha que ter alguém maior que o pastor, falaram que agora tem bispo, que bispo é maior que o pastor. Aí depois que o bispo estava ali, falou assim, bispo, ainda tem alguém maior que o bispo. Tem quem? O apóstolo. Ou seja, tiveram igrejas que, entendendo que isso aqui é uma escadinha, foram colocando cada vez mais alguém lá em cima. E Lucas está dizendo, não, esqueçam isso. Todo mundo é igual perante a Deus. Os apóstolos aqui não têm nenhuma preferência em escolha dos 7. Quem levanta os 7 é o povo. Olha o que fala o versículo 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhe impuseram as mãos. O que está dizendo aqui é que os apóstolos não estavam nem no levantamento desses homens. Rapaz, para a nossa mente ocidental, isso não faz sentido nenhum. Para a gente que o líder é que manda, para a gente que o líder é que dá ordem, isso não faz sentido. Porque o que está acontecendo aqui é que os 7 que foram levantados para servir a mesa, nem os apóstolos fizeram parte dessa reunião para levantar os 7. Por que não fizeram parte? Porque esses 7, depois de serem escolhidos, foram apresentados aos apóstolos. Mas voltando para o versículo 6, porque eu preciso falar isso. Outra coisa interessante é que o nome dessas pessoas aqui não são nomes judeus. Os nomes dessas pessoas são nomes totalmente gregos. Estevão é um nome grego, Filipe é um nome grego, Prócoro é um nome grego, Nicanor é um nome grego, Timão é um nome grego, Pármenas, nome grego, e Nicolau é um nome grego. O que é que isso quer dizer? Que a liderança foi levantada do meio de quem reclamava. Meu Deus. As pessoas que reclamaram, a liderança foi levantada dentre eles. Que igreja é essa? Meu Deus, que igreja é essa? Imagine que a liderança foi levantada das pessoas que se sentiram excluídas. A igreja entendeu que para resolver a situação do corpo, nós temos que dar lugar ao fraco. A gente não consegue viver essa realidade da igreja primitiva. Meu Deus, quando você vai estudar os nomes dessas pessoas aqui, você percebe
que quando o povo levantou, eles não pensaram em si, eles pensaram nos outros, eles pensaram em quem estava recebendo menos. E eu e você, muitas vezes, quando vamos tomar decisão, quando a gente é justo, a gente pensa metade para você, metade para mim. Quando a gente é normal, 90% para mim, 10% para você não reclamar. Na igreja, todo mundo era dos gregos. Porque eles pegaram dos que reclamavam e entendendo que para manter o corpo funcionando, seria melhor levantar dentre eles as pessoas, porque aí a gente resolvia o problema de ter alguém ali que ainda, amigo de Pedro, amigo de André, amigo de Matias, amigo de Judas, colocasse alguém na frente. E aí, precisamos aprender com esta igreja. Precisamos aprender com a igreja primitiva. E não, isso aqui que está acontecendo é a palavra encarnada. Mas a palavra escrita está lá em Romanos, quando diz: vocês fortes suportem os fracos. Quando Paulo fala lá em Coríntios: vocês que são irmãos, vocês não conseguem sofrer o dano? Antes vocês vão para juízes, ver se vocês ganham a causa entre seus irmãos? Aqui é aquilo que Paulo está explicando lá em Coríntios e Romanos, encarnado. O fraco é que recebe posição de divisão, não é o forte. Nós como igreja precisamos aprender que se você é forte, é chato, mas é você que tem que sofrer. É chato ouvir isso, mas se você é um maduro, é você que tem que chorar. Porque você já sabe ser consolado por Deus. O novo convertido não sabe. Se o novo convertido chorar, vai sair murmurando. Se o novo convertido chorar, vai querer sair batendo em alguém. Se o novo convertido chorar, vai querer sair da igreja. Só que eu e você, maduros, olha aí a gente sendo chamado de maduros, quando sofre, o que é que a gente faz? Vai para o joelho. Vai buscar a Deus. Sofre sem fazer sofrer o corpo. É só um cristão maduro que consegue sofrer sem fazer sofrer o corpo. Porque ele fala: é melhor que eu sofra que os meus irmãos sofram. E esse é o espírito da igreja. Só que nós estamos desacostumados com isso. Porque, muito forte no Brasil, temos uma cultura de que quem está mais em evidência tem que sofrer menos. Então, você chega em eventos e aí está a liderança. E aí todo mundo tem que sair das cadeiras para a liderança sentar. A liderança não pode ficar em pé. Na hora de servir a comida, serve primeiro a liderança, porque a liderança tem que ter honra. Não, se vai falar alguma coisa, tem que pedir permissão à liderança, porque se a liderança não... Só que nós, maduros, devíamos ser por últimos. Sempre por último. É por isso que Paulo, quando ele vai defender o apostolado dele, ele não fala que pregou muito. Ele não fala que implantou muitas igrejas. Ele não fala que ele é o melhor das pessoas. Quando ele fala das coisas boas, ele fala: eu considero isso como lixo, como esterco, como cocô de cavalo. É o que ele fala. E aí, o que é que ele diz que o apostolado dele é verdade? É porque ele apanhou. É porque ele saiu fugido. É porque ele tomou açoite. É porque ele foi negado. Então, o que marcava a maturidade do apostolado de Paulo era o quanto ele sofreu pelos irmãos. Então, eu e você, que nos dizemos maduros, precisamos aprender a sofrer pelo fraco. E quando você estiver numa crise e você perceber que o fraco vai, vocês usam aqui um termo, né? Espanar. Que o fraco vai espanar, o que é melhor? Você abaixa a cabeça e fala: tudo bem, vamos ver como é que funciona isso aqui. Irmãos, quando você descobre a bênção que é sofrer pelo fraco, você vai descobrir a maravilha que é ser acalentado por Deus. Depois que você vê que alguém já não quer conversar, só quer te acusar, só quer falar mal, só quer te bater, só quer levantar a voz com você, e você fala: rapaz, se eu der continuidade aqui, não vai ser legal para o nosso testemunho. O que é que eu faço? Entendi, como é que eu faço? É assim que eu faço? Tudo bem, vamos fazer assim. Aí, o seu coração, que é carnal, vai querer gritar, vai querer brigar, vai querer fazer de um jeito que vai resolver, porque você tem que resolver a situação. Mas aí Deus fala: calma, que aí você vai se colocar no lugar do fraco. Aí você fala: tudo bem, Senhor, e vai para o joelho. E lá, no joelho, você recebe
o refrigério de Deus. E no versículo 7 termina o texto dizendo: a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Lembre-se que aqui essa perícope é uma perícope de ligação entre a palavra de Gamaliel e o martírio de Estevão. Nós sabemos que Estevão vai morrer. O que está acontecendo aqui, Lucas deixa registrado aqui uma coisa fantástica. Ele fala assim, o conselho de Gamaliel se voltou contra Gamaliel. Então o Sinédrio se reuniu para dizer assim, não, deixa lá, isso aí vai morrer, se não for de Deus vai morrer. Então Gamaliel, como foi falado na pregação de Mateus, era muito mais não mexe naquilo não para não feder. E ele não mexendo, deu espaço para muitos sacerdotes ouvirem sobre Deus. E esses sacerdotes aqui agora começam a obedecer à fé. Esses sacerdotes agora começam a perceber que talvez está sendo falado umas verdades aí entre eles. Então, lembre-se que até aqui, os fariseus, os saduceus e os sacerdotes eram aqueles que diziam: você, um pecador imundo, quer ensinar a mim? E agora está aparecendo o quê? Sacerdotes que obedecem à fé. E se você for na linha de que entende que Estevão é a figura que está sendo apresentada aqui no capítulo 6, está sendo dito de maneira muito direta que a partir de agora a fé está crescendo de intelectualidade, de mentalidade. A mentalidade da fé está se tornando agora intelectual. Vamos ver essa intelectualidade toda quando chegar Saulo. Mas começa em Estevão. O discurso de Estevão traz base teológica para muita coisa que Paulo vai falar das cartas. Tem coisas que Paulo vai ensinar na carta que Jesus não falou, que não está no Antigo Testamento, que não é encontrado nos evangelhos, mas é encontrado no discurso de Estevão. Tem coisa do discurso de Estevão que influencia tanto Paulo, que quando Paulo escreve, ele escreve como se fosse revelação de Deus. Quando Paulo diz que não deve se adorar no templo. Em nenhum momento isso é dito. A adoração, Jesus não explica sobre a adoração. Jesus explica que está buscando adoradores, mas é Estevão que vai começar a dizer que a validade do templo acabou. E aí Paulo, quando prega sobre isso, é bebendo de Estevão. Então o que está sendo dito aqui é que antes o evangelho era só para os pobres e agora está chegando em tudo. Jesus fala: sejai minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até confins da terra. Esse entendimento de crescimento está acontecendo aqui. Então, primeiro, o evangelho é o evangelho dos pobres. E aos poucos vai alcançando os sacerdotes. Veja que a ideia do evangelho é crescimento. Irmãos, por que nos dói tanto um culto de quarta-feira tão esvaziado? Por que nos dói ver um culto de domingo tão esvaziado? Por que nos dói ver a gente marcar um evangelismo e ninguém ir? Por que nos dói ver uma EBD vazia? Por que nos dói ver uma vigília vazia? Por que isso nos dói? Porque isso é contra o evangelho. O evangelho é crescimento. O evangelho é amadurecimento. O evangelho é participação. E aí quando a gente vê nós, igreja, que, em outras palavras, se acha madura, mas não está fazendo parte desse crescimento, algo está errado. Quando tudo para você é importante, mas o culto de quarta não é, algo está errado. Quando tudo para você é importante, mas ler a Bíblia não é, algo está errado. Quando tudo é importante para você, mas orar não é, é muito provável, não todos, mas é muito provável que entre nós tenha pessoas que passam mais tempo no Instagram do que orando e lendo a Bíblia. É muito provável que você passe mais tempo na rede social do que com Deus. É muito provável isso. Você pode falar: não, graças a Deus eu não. Você está entre os 5%, entre os 10%. Porque a maioria de nós
gastamos mais tempo com entretenimento do que com devoção. Muitos de nós gastamos mais tempo assistindo filmes do que com devoção. Muitos de nós gastamos mais tempo assistindo no celular, no computador, na televisão, do que com devoção. E isso faz com que o evangelho não tenha a sua marca, que é crescimento. Então, quando Lucas apresenta o Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e vai ser provado, e aí você vai ter que estudar um pouco mais para ver as provas disso, que Estevão eleva o nível de mentalidade da igreja, por isso que ele é chamado homem de sabedoria. Quando você vê que Estevão eleva, é porque ele estava lidando a vida, melhor, ele estava dando a vida para Deus. Estevão dava a vida para Deus. E quando há uma entrega de vida para Deus, há crescimento no evangelho. Eu não sei se você está entregando a sua vida para Deus. Eu não sei se para você é mais prazeroso ir para uma festa do que orar. Eu não sei se para você é mais prazeroso assistir um filme do que ler a Bíblia. Eu não sei se para você é mais prazeroso viver uma vida de entretenimento do que uma vida de devoção. Mas eu quero te convidar a mudar isso. Porque se a nossa devoção for maior que o nosso entretenimento, uma coisa tem que acontecer: crescimento do evangelho. Fiquemos de pé. Senhor, nós somos convidados essa noite para dar atenção à nossa vida devocional. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, Senhor, como melhorar a nossa vida devocional. E agora, depois dessa palavra, existe esse convite para melhorar a vida devocional. Mas para quê, Senhor? Para quê? Para crescimento do teu evangelho, para crescimento da tua igreja, para a expansão do teu reino. Pai, eu te peço, vem nos visitar. Pai amado, para aquele que está, meu Pai, já em uma vida devocional em busca, derrama da tua graça e do prazer, aumenta o prazer para que essas pessoas possam amar cada vez mais a vida devocional. Para quem ainda não está em uma vida devocional, eu te oro, meu Pai, chega para esse, com seu olhar de amor, com a sua fala mansa, e fala com esta pessoa, quão maravilhoso é passar tempo na tua presença. E para os rebeldes eu te peço, vem, meu Pai, com a tua voz forte de trovão, dizendo que se eles não fizerem, eles serão contados como medrosos, mas vem, Senhor. Pai, eu te peço, nos dá uma igreja vivificada no teu espírito. Meu Pai, eu te oro por uma igreja, meu Pai, que está totalmente ativada para fazer a tua obra. Pai, eu te oro por jovens que amam oração, por jovens que amam evangelismo, por jovens que amam a tua missão. Levanta vocacionados no nosso meio, Pai amado. Pai, eu te oro por senhoras de oração, por homens de oração neste lugar, para que esta obra venha a ser feita no vigor do teu Espírito. Pai amado, Pai querido, naquela época, Pai amado, pessoas precisaram entender qual era o seu propósito. Então os apóstolos entenderam que não poderiam servir à mesa, porque o propósito era o estudo da palavra e oração. Estevão entendeu que o propósito dele, Pai amado, era servir à mesa. Levanta pessoas com propósito no nosso meio, para que nós possamos ver o crescimento em todos os grupos de Pirajuí. Nós queremos alcançar, meu Pai, os policiais de Pirajuí. Nós queremos alcançar, Pai amado, os empresários de Pirajuí. Nós queremos alcançar os mendigos de Pirajuí. Nós queremos alcançar os pobres e os ricos de Pirajuí. Mas não será, Pai amado, simplesmente com a nossa oração nesse templo. Será com o nosso esforço e devoção. Então nos ajuda, Senhor, assim como aquela igreja, entender o seu propósito e viver o seu propósito, porque assim nós cumpriremos o mandamento do Senhor, que é ide e fazer discípulos. Em nome de Jesus. Amém.
diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti.